Meu nome é Márcio Roberto, sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus há 25 anos, casado há 22 anos. E nesse tempo eu passei em vários estados. E eu sempre ensinei a todas essas pessoas onde eu passei acerca de se manter na fé diante dos problemas, diante das dificuldades. E sem saber que um dia eu ia ser colocado à prova por conta de tudo isso que eu sempre ensinei e preguei para as pessoas. E esse dia chegou. Eu estava na cidade de Itu, fazendo a obra há pouco tempo, 9 meses, e resolvi, com a minha esposa, fazer um exame, um check-up. E fiz os exames, peguei os resultados e levei até o médico. E ele, analisando esses exames, ele então olhou para mim fixamente e disse assim: por acaso o senhor não está sentindo nenhuma dor no corpo, não está sentindo nada? Eu disse: não, doutor, não estou sentindo nada. Por quê? Questionei a ele. Ele disse: olha, é que aqui, vendo os seus exames, o senhor tem um problema grave no rim. Os seus rins, não era nenhum, eram os dois, estão funcionando apenas 13%. O senhor tem insuficiência renal crônica. E eu perguntei: mas como assim, doutor? Ele disse assim: olha, provavelmente isso é genético, é de família. Ele imediatamente mandou fazer essa cirurgia aqui, ó, fístula. Eu tive que, então, passar por essa cirurgia. Nunca tinha feito cirurgia nenhuma no corpo. Essa foi a primeira. E por essa fístula, eu teria que começar a fazer hemodiálise. Então, ele me encaminhou, então, para o Hospital H-Rim. E então, essa outra nefrologista, essa médica, essa nova médica, ela conversando conosco, e foi aonde que ela disse: então, ó, seu Márcio, a gente vai ter que fazer um outro procedimento, que é uma outra cirurgia, que é a colocação desse TECOF, que está aí, esse cano, na minha barriga. E aonde que eu, fazendo esse procedimento, eu também entraria na fila de doador falecido, até encontrar um doador vivo. Leva-se de 1 ano a mais de 4 anos aguardando um doador. E começou mais uma batalha. E aí, depois desse procedimento, eu tive que fazer um pequeno curso para poder operar essa máquina de diálise peitoral. É praticamente como se fosse uma hemodiálise, só que ficaria todos os dias, 9 horas por dia conectada nessa máquina. E isso levou 1 ano e meio. Passa na nossa cabeça um filme, assim, não é fácil, Você vê a pessoa ali que se está casada há anos, sempre ali na fé, e naquele momento, ter que se submeter a ficar a uma máquina para poder estar vivo, Como eu não pude, ser a doadora, então a gente vê essa situação, não é fácil não. A gente tem a fé, a gente vive pela fé, mas é uma luta. Chegava aquela hora, por volta de 9 horas, todos os dias, tinha que ter a preparação da máquina, ia lá, fazia a limpeza, a preparação da máquina, para ele poder se conectar. Você imagina, há 25 anos pregando o evangelho, a palavra de Deus, e de repente eu ter que parar totalmente, para tratar dessa situação. E isso foi a maior luta que eu enfrentei dentro de mim, porque eu queria estar no altar, mas nesse momento, a minha esposa pode me ajudar nisso, ela conversou muito comigo, então isso me ajudou. E passado, então, alguns meses, conheci um pastor lá em Sorocaba, e esse pastor se colocou à disposição em fazer a doação do rim. E aí, conversando com ele, conscientizando se realmente ele queria fazer isso, porque eu não pedi, ele que se colocou à disposição. E ele: não, eu quero sim. Então tá bom.
Então eu passei para ele qual seria o procedimento, marcamos o dia para descer para São Paulo para fazer os exames, o teste de compatibilidade. Já na saída de Sorocaba, muito escuro, estava chovendo, a gente não estava em alta velocidade, estava abaixo da velocidade permitida na BR. Eu vi de longe, né, que parecia um cachorro. Só que quando eu cheguei perto, não era um cachorro, era uma pessoa, um rapaz que estava caído no meio da pista. Então, eu já estava em cima. Para mim não bater nesse rapaz, eu desviei dele, só que o carro rodopiou e começou a capotar várias e várias vezes, pairando de cabeça para baixo. Assim ficou o carro, totalmente destruído, como eles dizem, deu PT, perca total. E nisso chegou os socorristas e foram para cima do carro, pela gravidade do acidente, né? Pela gravidade que ficou o carro. Então eles pensavam que tinha vítimas. E a gente falou, não, tem vítimas, as pessoas que estavam ali somos nós. Então esse socorrista olhou para mim e disse assim, olha, o senhor pode considerar que foi Deus quem guardou. Eu disse, não, eu sei que foi Deus. E eu pedi para que eles atendessem o rapaz que estava no meio da pista, até porque ele estava todo machucado. Os bombeiros então começaram a socorrer o rapaz, que já havia sido atropelado antes. Nesse dia, quando aconteceu esse acidente, nós estávamos muito felizes. E quando isso aconteceu, mais uma vez, nós tivemos que o quê? Crer que estava sendo feito a vontade de Deus. Mais um detalhe em cima disso, senhora, é o seguinte, né? Que quando eu saí do carro, veio um pensamento na minha cabeça. Que pensamento? Um dia anterior, estava tendo um grupo de pastores conversando e eu cheguei por trás desses pastores e eu vi um desses pastores dizer assim, ó, tá acontecendo tudo isso porque só pode estar em pecado. Tem alguma coisa errada. E quando esse pastor me viu, ele ficou sem jeito. Mas tudo bem. Veio esse pensamento na minha mente. Só que eu disse não. E foi onde que o bispo chegou, né, nos atendeu prontamente, orou para um rapaz que estava acidentado e conversando com o bispo, pedi ao bispo para, se pudesse me ceder um carro, me cedeu um outro carro, desci para São Paulo, realizamos exames, né, tanto eu como esse pastor, e infelizmente, por alguns fatores, né, esse pastor ele não pôde fazer a doação. Eu pensava, né, depois do acidente, depois que não deu certo o pastor para ser doador, eu pensei, agora vai se acalmar essa tempestade, né? E passou, só que não. Em março de 2024, a gente acordou 4 horas da manhã e eu estava conectado ainda à máquina da diálise e a minha esposa entrou no banho. Só que quando ela entrou, ela já saiu gritando com a mão na cabeça. Gritando e gritando. Eu vi a minha esposa de pé, né, no lado da cama, pegando uma peça de roupa e desfalecendo, caindo. O que eu tive que fazer para minha esposa não cair? Eu arranquei rápido os canos que estavam conectados em mim e aí eu fui e consegui pegar minha esposa e colocar ela deitada no chão, né? E um líquido vazando e eu ali para minha esposa não se machucar. E nisso, eu chamei uma amiga nossa, pegaram a minha esposa e levaram para a emergência e colocaram ela, então, no corredor. Foi nesse estado que ela chegou? Foi nesse estado, então, que ela chegou. Até que chegou 2 neurologistas, perguntou quem eu era, disse, sou esposo, e eles falaram assim, olha, a sua esposa, ela está com aneurisma cerebral. Eles olharam bem para mim e falaram assim, olha, sua esposa pode entrar em óbito a qualquer momento. E quando eu cheguei em casa e
me deparei sem a minha esposa, que sempre estava comigo em todo momento, sempre esteve. Passamos por tudo que passamos e ela do meu lado. Só que nesse momento eu não tinha minha esposa comigo. Inclusive, quem me ajudava a conectar a máquina era minha esposa, que tinha que ter uma preparação para a máquina. E agora me pegando, fazendo tudo sozinho. Não foi fácil. Não foi fácil, e repito novamente, não foi fácil, foi difícil. Quem era para ficar viúva era minha esposa, né? Por tudo que já estava acontecendo comigo. E agora estava correndo um sério risco de eu ficar naquela situação e sem a minha esposa para me auxiliar. Chegou o cirurgião dizendo assim, olha, nós vamos ter que operar a sua esposa e essa cirurgia é uma cirurgia de alto risco, risco de morte. Veio uma força tão grande, uma revolta tão grande contra aquela situação. Eu falei, Deus, há 25 anos eu te sirvo no altar. Eu vivo o que prego e prego o que vivo. E aí eu cobrei de Deus, Deus, eu não aceito a minha esposa sair dessa cirurgia para vegetar em cima de uma cama, porque o diagnóstico era esse. 4 da manhã, eu tive a resposta desse desafio. O telefone tocou, porque até então eu não tinha recebido notícia nenhuma. Na minha cabeça era a esposa que tinha ficado com ela. E não era a esposa que ficou com a minha esposa. Era a minha esposa. Quando ela disse, oi amor, como você está? E sem saber que ela estava entre a vida e a morte. E perguntando como eu estava. Essa água cura o meu físico. Em nome do Senhor Jesus. É um santo e poderoso remédio. Deus foi trabalhando dia após dia. Foi surpreendendo os médicos, na verdade. Até hoje, se ela me pergunta, quando ela me pergunta, né, como é que a gente explica isso, como é que a gente justifica o fato dela ter tido uma hemorragia, né, subaracnoide, do tipo mais grave, e não ter desenvolvido nenhuma sequela neurológica e hoje levar uma vida absolutamente normal, produtiva, criativa, né? Eu não sei explicar. É uma coisa que a gente não consegue explicar. E só pode vir de uma força maior que a gente tem que se abrir para ela e aceitar. Eu saí do hospital com 23 dias totalizando. Eu falei, eu preciso ir no altar de Deus. Eu preciso ir no altar de Deus, glorificar o nome dele. E chegou o mês da Fogueira Santa. Nós nunca deixamos de sacrificar no altar, né, Senhora? E eu sempre amei fazer a obra. Ganhar almas, me dedicar às pessoas. E teve um dia que eu cheguei em casa e falei, Senhora, a gente tem que mudar isso, porque até quando eu vou ficar fora do altar, sem fazer aquilo que eu amo? Eu nunca reclamei com Deus, eu nunca disse, por que Deus eu estou passando por isso? Nunca. Deus nunca ouviu isso da minha boca. Ele é testemunha disso. Deus é testemunha disso, que eu nunca reclamei, nunca murmurei. Mas chega um momento que Deus ele tem que descer e fazer algo. Na realidade, eu estava me sentindo como Naamã. Quem olhasse assim para a gente, né, não diria o que estávamos passando. Mas só eu sei e ela sabia que nós tínhamos essa lepra a ser vencida. E só o sacrifício para dar esse basta. Né? Então fomos para o altar com toda a nossa entrega e nessa Fogueira Santa de julho
de 2024, o altar se transformou para mim e para ela como o Rio Jordão. E quando nós subimos no altar, nós subimos para realmente dar o mergulho, né? O mergulho que ia mudar as nossas vidas. E eu posso dizer para você que não demorou muito. Deus respondeu. Porque apareceu depois de muito tempo esse casal. Eu não digo amigos, mas eles fazem parte da minha família. E eles já estavam em acordo, eles já tinham conversado sobre isso, se acertaram entre os dois. E ela falou assim: pastor, como a sua esposa não pôde doar, o pastor, amigo do senhor, não pôde doar, eu vou doar o meu rim para o senhor. A gente tinha amizade com esse pastor há um tempo, estava vendo ele, depois que a gente voltou dos Estados Unidos. Aí a gente conheceu o caso dele, que ele estava com esse problema no rim, né, fazendo diálise. Aí eu estava orando por ele e uma madrugada eu ouvi uma voz falando assim: por que não você? Outro dia eu acordei pensando naquilo. Por que eu estava ouvindo aquela voz? Por que não eu? Aí eu fiquei com medo de meu marido talvez não aceitar, mas graças a Deus ele é da fé e aceitou. E foi onde eu resolvi doar o meu rim para ele. Tá sentindo dor, correto? Muita dor. Muita dor. No corpo. Sim. Mas como tá a sua alma? Muito feliz. Hum? Muito feliz pela oportunidade de poder ganhar ainda mais almas através dessa atitude. Tá dormindo com uma cirurgia longa, né? É, né? 4, 5 horas. Tá um pouco sonolento ainda da anestesia, mas já urinou bastante, tá bem estável. Tá bem, né? Tudo ótimo. Tá bem, né, amor? O médico ficou perplexado, admirado, porque é raro esses acontecimentos de implantar o rim e o rim de imediato funcionar. Ali mesmo, na cirurgia, eu já tinha feito 2 litros, né, de xixi. E no decorrer do dia, 11 litros. E quando eu olhei para minha barriga e não tinha mais aquele cano. Eu pude ir no banheiro. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão, para muitos, insignificante, mas para mim não. Porque eu estava podendo ir no banheiro, fazer o xixi, o rim, né, assim, funcionando perfeitamente. Minha esposa é testemunha disso. A alegria que eu saí do banheiro, né? A felicidade. Mas Deus encomendou esse rim. Ele veio lá dos Estados Unidos. E era para ser, para mim, né? E hoje eu e minha esposa, nós temos eles como o quê, assim? Como família, irmãos. Como família. Eu chamo ela de Mana Branca. Mana Branca. Pastor Márcio e Ciliandra, nos conhecemos na obra, nos tornamos uma família na obra, né? E o meu desejo é que os dois juntamente ganhem muitas, mas muitas almas para o Senhor Jesus através desse rim. É o que eu mais desejo na minha vida. É que juntamente estejamos no altar até o último dia, até o último suspiro, ganhando almas para o Senhor Jesus. E eu posso dizer que para mim poder retribuir o que ela fez só tem um jeito. É ganhar almas. E esse é o nosso maior objetivo, né? E sim, nós vamos até o fim ganhar almas. Até o último suspiro, sim. 1 Coríntios 15, 1 a 3. 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 1 Coríntios 15,
Deus abençoe o pastor Ricardo, que Deus abençoe sua esposa, dona Elaine. Deus abençoe muito. Que possa dar para mim o que eu não posso. Vendo a minha esposa aqui do meu lado. Se eu amava ela antes, hoje meu amor por ela não tem um número que especifica. Eu posso garantir que eu, sem o Espírito Santo, eu não suportaria. E é isso que me alegra, porque com o Espírito Santo eu consegui vencer tudo isso. Em uma reunião de pastor, o Bispo Macedo veio com essa revelação, que para mim é uma revelação, que me ajudou em muito, que diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A minha fé foi provada e eu fui aprovado. Porque eu cheguei, ou melhor, porque nós chegamos até aqui.